No campo com as Zoetis. Oferecimento. Manejo sanitário e verminose no Terra Viva. A comitiva do Terra Viva DBO na TV está de volta para o Eito e levando o serviço com o mestiço sempre daquele nosso jeito, a gente convida agora os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro para apreciar a apresentação do No Campo com as Zoetis, o nosso quadro semanal que vai ao ar todas as quintas-feiras. A Zoetis, que é líder global em saúde animal, está junto com a gente toda semana trazendo informação e conhecimento em quantidade e de grande utilidade para ajudar no avançamento técnico e produtivo da nossa atividade pecuária. E hoje a nossa prosa vai ser a respeito de uma assombração descanchelada e gadeiuda que continua tirando o sono de muito pecuarista por este chão do sertão brasileiro, que são as clostridioses, um grupo de doenças que provocam prejuízos muito doloridos para quem ganha vida na lida de gado. Pois então, para ajudar a amiga fazendeira a fazer o enfrentamento desse desatino sanitário e para mostrar que prevenir é sempre mais barato e mais eficiente do que remediar, a gente convidou o médico veterinário Marcos Gonçalves, especialista técnico da Zoetis, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Boa noite, Marcos. É uma baita satisfação receber sua visita aqui no nosso terreiro virtual e eletrônico. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Faça o favor de ficar à vontade, que aqui todo mundo é amigo e ninguém carece de ter cerimônia, viu? Boa noite, Sidney. Boa noite, amigo pecuarista. É sempre um grande prazer estar aqui falando com vocês e, mais uma vez, sobre um assunto de extrema relevância, que é a prevenção das doenças clostridiais no rebanho, né? Ô Marcos, então, se por acaso tiver aí na frente da televisão, né, algum companheiro fazendeiro que não conheça bem o assunto, de que tamanho é esse problema das clostridioses, né? E quando elas entram no rebanho, como é que elas entram? Como que o gado se contamina com elas? A clostridiose é um problema bastante grande, Sidney, porque é causada por bactérias que são altamente letais e que atuam de maneira muito rápida. Então, elas podem entrar por feridas ou por ingestão nesses bovinos e eles atuam de maneira muito rápida. Então, quando o produtor vai perceber, a maioria das vezes o animal já está morto. E as principais clostridioses são o botulismo, o carbúnculo sintomático, a enterotoxemia extremamente comum em confinamentos, hepatite necrótica e o tétano. Todas elas têm um alto impacto produtivo, sanitário e econômico, pois levam à morte de maneira muito rápida. Lembrando que a gente está praticamente ainda no começo dessa atual temporada de confinamento. É bom o companheiro confinador prestar bastante atenção na indicação de abordagem para esses problemas, né? Agora, ô Marcos, o que é que acontece com o animal que pega uma doença dessas, hein? Além das mortes súbitas, que são causadas aí, como eu já mencionei, elas podem causar uma perda de desempenho desse rebanho, né? Perdas precoces de animais, interrupção de protocolos reprodutivos, inclusive a desvalorização de alguns lotes dos animais. Mas a gente tem uma notícia boa, na verdade isso pode ser evitável facilmente com uma vacinação estratégica, Sidney. Pois é, né? Quer dizer, tendo vacina, vamos usar, né? Como é que, então, a amiga fazendeira vai fazer essa vacinação, né, Marcos, para fechar de vez a porteira aí para as clostridioses na fazenda? Essa vacinação ela é bastante simples, ela deve ser iniciada a partir dos 3 meses de vida dos animais, para que eles tenham condições de responder à vacinação, e ela deve ser feita com 2 doses. O intervalo entre elas é de 30 dias, a gente faz dose e reforço, a gente chama isso de primo-vacinação, dose e reforço. Depois a gente faz uma revacinação anual, quando esse animal estiver na recria e na terminação. Em animais que estão em reprodução, animais que vão ficar na fazenda, a gente pede para esse reforço anual ser feito pré-estação de monta, pré-estação reprodutiva, para que eles entrem na estação com níveis de imunidade bem altos. Quando a gente está fazendo de terminação, a gente também pede para fazer no início da terminação, quando a gente vai fechar os animais no coxo ou numa terminação intensiva a pasto, a gente também reforça as vacinações contra a clostridiose para manter os níveis de imunidade desses animais bem altos. Uhum. Agora, Marcos, nessa hora de fazer a proteção, né? O que é que a Zoetis tem para oferecer para o amigo pecuarista poder erguer aí uma barreira contra essas doenças na fazenda?
As OETs têm um portfólio bastante completo contra as doenças clostridiais, como, por exemplo, a Fortress 7. Fortress 7 é a nossa vacina que tem uma excelente opção de cobertura para as principais clostridioses, ideal para tratamento de bezerros, animais em recria e até terminação. Temos também a Fortress 8, que inclui uma proteção adicional, que é a hemoglobinúria, que é o Clostridium hemolyticum, né, causador da hepatite infecciosa, ou hemoglobinúria bacilar, comum em áreas de pastagem bastante alagadiça, como é muito comum no Rio Grande do Sul também. Falando um pouco de clostridiose, né? Falando um pouco sobre botulismo, nós temos a Vaxal CD, que é uma vacina específica contra o botulismo, com formulação potente e segura. Ela é bastante indicada, especialmente em propriedades que o desafio é muito alto contra botulismo, propriedades com desafio alto, né? E propriedades com histórico de surtos. Essas propriedades que tem sujeira no pasto, né? E tem aí carcaças de animais no pasto, propriedades mais extensivas, são grande indicativo para a utilização da Vaxal CD. Essas vacinas elas são reconhecidas pela sua estabilidade, eficiência e segurança, e são desenvolvidas com tecnologias OETs, que é referência mundial em saúde animal. Ô Marcos, agora, o pecuarista sempre pergunta, né? Uma dúvida constante é o seguinte: o animal pode ter alguma reação depois de receber a vacina? É possível acontecer uma reação pós-vacinal, mas com as vacinas das OETs, elas são bastante testadas e bastante seguras, então a gente não vai ter esse tipo de reação. Qualquer reação após a aplicação de qualquer produto, ela é possível, mas a gente tem com essas vacinas bastante segurança e é bem tranquilo de utilizar. A gente pode associar esse manejo sempre com algum outro tipo de manejo para melhorar e facilitar aí a vida do pecuarista, como, por exemplo, protocolos de vermifugação, como foi dito aqui na semana passada, né, o protocolo 5811, nós podemos associar a vacinação com Fortress e Vaxal, pesagem de animais para programas de melhoramento genético, apartação e reforço reprodutivo. Tudo isso reduz o custo operacional, né, e melhora o planejamento sanitário da fazenda. Pois é, né, Marcos? A gente está vivendo hoje aí um dia absolutamente especial, né, para a pecuária brasileira, que foi o anúncio aí do reconhecimento internacional do país inteiro como área livre de aftosa sem vacinação. Isso é ótimo para a nossa pecuária, é uma notícia maravilhosa, vai abrir as porteiras aí do mundo inteiro para a nossa carne, né? Mas tem esse outro lado que você está falando, né? Agora a gente não precisa mais fazer aquele manejo, né, 2 vezes por ano da vacinação contra a febre aftosa, que era obrigatória e agora não é mais, né? Quais são os cuidados, então, que o pecuarista tem que tomar para não deixar de lado o manejo sanitário do gado, falando assim de uma forma geral, Marcos? Eu acho muito importante o pecuarista desenvolver um calendário sanitário, uma vez que ele não é mais obrigado por lei a fechar os animais em maio e novembro, como era feito até hoje, né? Então, é muito importante ele estabelecer um calendário sanitário e executar esse calendário sanitário. A equipe das OETs está pronta para ajudar a desenvolver esse calendário e ajudar na execução, para que tenha as melhores indicações para cada categoria. Agora, essa vacinação, a gente tá, como eu falei, a gente está aí no começo da estação de monta, né, Marcos? Aliás, no começo da temporada do confinamento, né? Você tem que ter algum cuidado especial em relação ao gado que vai entrar no coxo, além de receber essas vacinas contra as clostridioses? Sem dúvida, Sidney, principalmente na fase de terminação, a gente tem um desafio muito alto atualmente contra as pneumonias, né? Então, nós temos também vacinação contra pneumonias, temos um desafio contra a verminose, sabemos que utilizando os endectocidas das OETs, você tem um desempenho muito melhor em confinamento. Então, não só a vacinação contra a clostridiose, mas também as pneumonias são importantes e, principalmente, também debelar qualquer que seja a verminose para que a gente consiga ter o máximo desempenho desse animal em terminação, tanto genético quanto de ganho de peso. O pessoal das OETs fala sempre aqui, Marcos, do protocolo, né, de vermificação e daquela rotina que é recomendada todo ano para o pecuarista, não só no confinamento, mas no ano todo, né? Como é que é essa estratégia de abordagem do problema de verminose na fazenda, Marcos? Nós temos um programa de recria bastante comprovado, que foi desenvolvido e comprovado juntamente com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, chamado 5811, onde a gente, no mês de maio, aplica o Trel-Ace, no mês de agosto aplica o Sidectin e no mês de novembro aplica o Trel-Ace novamente. Então, esse é um programa de recria que a gente tem,
que ele deve ser seguido, né? E é um dos manejos que a gente pode associar a vacinação com as vacinas clostridiais, Fortress e Vaxal. Uhum. Bom, arrematando então essa nossa prosa de hoje, Marcos, qual é o recado que você deixa aqui para os nossos companheiros e companheiras boiadeiros a respeito especificamente desse assunto, das clostridioses, né, e do manejo sanitário do gado em geral? Vacinar contra a clostridiose é uma atitude simples, ela salva a vida dos animais, protege o investimento que foi feito, evitando prejuízos, né? Quem conhece, previne, e quem previne, vacina com Zoetis. Certo, então. Ô Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, por dividir com a gente informação de qualidade e de utilidade para quem ganha a vida na lida de gado. Um abraço para você, dá um abração em toda a turma boa aí de Cuiabá. Faz quase um ano que eu não vou para Cuiabá. Então, um abraço para todo mundo aí, até a próxima, viu? Sempre que puder, aparece aqui para a gente prosear mais um pouco no nosso quadro No Campo com as Zoetis. Eu que agradeço, Sidney, a oportunidade de estar trazendo um pouquinho de informação e trocar um pouco de ideia com vocês. Um forte abraço para vocês. Obrigado, Marcos. E o amigo fazendeiro que está aí na frente da televisão, escutando esta nossa falação informativa e novidadeira, não perca tempo, seja ligeiro e procure já o consultor Zoetis aí da sua região para garantir a proteção do seu rebanho com quem entende do assunto. E agradecendo a presença e a audiência de todo mundo, já fica aqui marcado, prometido e combinado que o No Campo com as Zoetis volta na quinta-feira que vem. No Campo com as Zoetis. Oferecimento: manejo sanitário e verminose no Terra Viva.